Santi Moreno finalmente acertou tudo com o Fluminense, já fez até exames médicos. E aqui na TV Clubismo, rapaziada, a gente vai trazer todos os detalhes de como o jogador vai jogar nesse elenco do Renato Gaúcho. Vai mudar o estilo de jogo, ele é um ponta diferenciado, tem um detalhezinho diferente dele aí que a gente vai trazer ao longo do vídeo. Então, tô aí com a rapaziada da TV Clubismo, eu, Nicolas, Fernando, Rodrigo, vamos trazer tudo para vocês aí, rapaziada. E já começo perguntando para o Fernandão aí se o Fluminense sobe de nível com a chegada do Santi Moreno. Irmão, o Fluminense ganhou uma alternativa que não tem desde a saída de John Arias. Assim, eu não vou nem comparar um com o outro, porque o Arias já deixou a história dele marcada no Fluminense, né? A torcida do Fluminense sabe tudo o que ele fez pelo tricolor. Mas o Santi Moreno chega com a expectativa lá em cima. Ainda mais, irmão, nesse time que os pontas não arrumam nada. O Canóbio não dribla nem se a vida dele depender disso. O Soteldo tem as perninhas de criança de 12 anos. E o Serna, ok, o Serna até dribla, mas na correria. Então, assim, Santi Moreno chega, meu irmão, pra já chegar jogando pra mim. Ué, eu não estava satisfeito com nenhum desses pontos do Fluminense que você citou aí, mano. E Soteldo também não consegue criar nada. Esse cara chega e chega muito bem. Vai chegar já participando de gol no Fluminense, com certeza, criando jogada. Ele era um dos líderes de criação do Portland lá na MLS. Todo mundo fala, às vezes, da MLS é uma liga fraca e tal. Tem vários jogadores que chegaram de lá, que deitaram no futebol brasileiro. Eu acho que o Santos vai ser mais um, rapaziada. Cara, ele tem tudo para dar certo. Na última temporada, na verdade, na atual temporada de 2025, foram 4 assistências, 4 gols e 7 assistências em mais ou menos 20 jogos ali na MLS. É um jogador de 25 anos, rapaziada. Então ele chega no Fluminense ainda para evoluir. Eu até comentei isso no último vídeo. O Mário Bittencourt já deu o exemplo do John Arias, que por coincidência é um colombiano também. Inclusive o Arias já foi reserva dele no América de Cali, exatamente. Então é um jogador que chega e ainda pode evoluir muito no Fluminense. É um jogador ponta direita que joga que é destro, né? Então ele joga com a perna de fora, só que ele consegue fazer esse jogo por dentro. Tem vários gols de fora da área, tem uma batida boa, então ele cobra às vezes escanteio. Tudo bem que o Fluminense tem o Acosta que chegou ali, que vai dominar as bolas paradas, mas é um jogador que tem uma alternativa diferente. Contra-ataque, ele puxa o contra-ataque em velocidade, tem um contra um que está fazendo falta ali no Fluminense. Então, rapaziada, o estilo de jogo dele, junto com o camisa 10 que o Fluminense contratou, tem tudo para que assim, a bola chegue mais açucarada para o Germancano voltar a marcar os gols que ele estava marcando. Sim, sim. O Fluminense foi nos Estados Unidos e trouxe o arco, né? E a flecha. O arco é o Lúcio Acosta, que é o cara para poder criar, e a flecha é o Santi Moreno, que é um cara que, se ele estiver no mano a mano, ele vai conseguir vencer os duelos. Então, assim, ele é um cara que ele vai conseguir desequilibrar pelo lado direito, e aí, é claro, o Germancano, rapaziada, já viu. Se a bola chegar no Germancano na área, você vai fazer o duplo L. Então, assim, a expectativa lá em cima, mano. Fluminense mandando bem aí e mapeando um mercado que a gente não tem muito conhecimento, né? Que é a MLS. Muitas vezes a gente acha que a MLS é até ruim, mas Luiz Araújo, que está no Flamengo, tem o Almada, que veio pro Botafogo. Então, assim, tem jogadores da MLS que conseguem vingar no Brasil. Cara, eu Exatamente, acho pô. que ele vai combinar muito com a Costa. Eu ia puxar essa resenha agora. E até com o próprio Ganso. O tipo de passe que o Ganso acha é o tipo de passe que ele aproveita, mano. E ele também é um cara que faz o passe antes da assistência. Ele é o cara que também liderava o Portland nessa estatística. Ele dava um passe que não entra na estatística, na verdade, no SofaScore, no OneFootball, onde que você veja. Esse tipo de passe que ele dava é o passe que resultava em gol, mas é o passe que não entra como assistência nem como gol. Mas fica esquecido. Mas quem tá acompanhando mesmo, quem já foi parar para ver melhores momentos dele que tem aí no YouTube, vê que ele dá esse tipo de passe. Então, cara, mais um que vai criar muita oportunidade mesmo no Fluminense pra rapaziada marcar os gols. E ele também finaliza, ele faz gol. Exatamente, cara. Faz gol, dá muita assistência. É, como a gente falou, é aquele jogador que vai quebrar a linha, tanto com passe, tanto também recebendo o passe desses jogadores. Então, eu acho que o problema que o Fluminense tinha, ou pelo menos os torcedores, alguns torcedores reclamam do Everaldo, da fase do Germancano. Essas duas contratações, na minha opinião, vão fazer total diferença no Fluminense. E o que tem rolado na mídia, rapaziada, é que isso é fruto da participação do Mundial de Clubes do Fluminense, não só pela grana, não só pelo dinheiro, mas sim pelo fato de o dinheiro que o Fluminense ganhou foi lá nos Estados Unidos. Então isso facilita o Mário Bittencourt, a diretoria do Fluminense, a negociar o jogador, e a grana que já está lá, você acaba deduzindo um pouco menos a questão de impostos e tudo mais, e você faz uma contratação de peso. O que o Mário Bittencourt está fazendo agora, ele está trazendo 2 jogadores de peso. Um
que chega para jogar e a gente já sabe o que ele pode render, que é o Acosta, e o outro jogador, que é o Santi Moreno, que a gente sabe que ele ainda pode evoluir muito. Uhum. Sem dúvida. Para mim, cara, foram duas contratações bem acertadas. Porque o Lúcio Acosta, de fato, é um jogador de mais de 30 anos, então ele não é um cara que vai ter revenda, mas ele é um cara que pode performar muito bem no Fluminense. Já o Santi Moreno, ele pode, se de fato ele jogar pra caramba, pode acontecer igual o Arias. Ele, com 27 anos, despertar o interesse da Europa e o Fluminense conseguir fazer até algum dinheiro, não a revenda. Mas, assim, para mim, ele chega, mano, disputando vaga se não chegar sendo titular. Porque o Renato gosta muito do Soteldo, etc e tal. Mas eu acho que ele, assim, no mano a mano, naquela questão da jogada ofensiva, de reter a bola, de driblar, de conseguir fazer alguma coisa no mano a mano, ele é o melhor do elenco hoje. Ele, assim, ele vai Titular, pô. cumprir a lacuna do que o Arias deixou. Titular, pô. O técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, ele falou que quando chegou ao Brasil, ele esperava encontrar vários jogadores aqui disponíveis no mercado do 1 contra 1, aquele jogador de velocidade que vai quebrar uma defesa armada num drible, e não tem. Inclusive, esse jogador não é brasileiro, ele é colombiano, mas é um jogador que tem essa característica. Então, na minha opinião, ele chega para ser titular, pô. Não tem como ele competir, disputar vaga com o Soteldo ali na direita. É impossível para o Soteldo render o que esse cara vai render e já estava rendendo esse ano lá na MLS. Porque fisicamente ele é totalmente diferente do Soteldo. Tava pensando aqui agora. Pô, se não tivesse gastado essa grana com o Soteldo, ainda tava sobrando uma graninha, mano. Falar uma coisa? E sobre o Santi, o seguinte, a gente estava até resenhando antes do vídeo aqui, que tem uns comentários da torcida americana, do Portland, no Reddit, e a gente foi dar uma olhada e o pessoal reclamando que ele pecava muito na finalização. Ele driblava uma meia dúzia, estava para fora, estava em cima do O goleiro. famoso peladeiro. Como é que é peladeiro em inglês, Rodrigão? Ah, não sei, irmão. O seguinte, só que essa última temporada estava sendo a melhor da carreira dele. O Portland também estava muito bem e ele estava conseguindo aproveitar melhor as oportunidades. Mas como até o Nicolas estava falando, ele ainda é um jogador em evolução. Eu acho que chegar num time como o Fluminense faz com que o jogador cresça e o Fluminense, querendo ou não, tem jogadores de qualidade para ajudar ele a crescer. Chegando a Costa agora, o Ganso é um que pode fazer com que ele tenha várias oportunidades de ele mesmo marcar os gols que ele não estava marcando. E, cara, se calhar dele não ser titular, também numa época do Portland, ele era reserva, mas ele era o cara que era o talismã do time, porque ele entrava no segundo tempo e fazia gol nos minutos finais. Eu Entrava vi botando isso. fogo nas partidas, driblando todo mundo, ciscando para lá e para cá, e acabava marcando os gols dele ou chutando uma pra área no rebote, alguém faz. Ele era esse cara do Portland. É o jogador do diferente, né, cara? Às vezes a gente está naquela partida engessada, o Renato Gaúcho olha para o banco, não tem uma opção que vai realmente mudar o jogo. Ele tem o Keno ali, que joga um pouco assim em velocidade, em transição, mas não é o Santi Moreno. Agora ele tem uma oportunidade como titular, e aí deixa para o banco, por exemplo, o Serna, o Soteldo, para ver, assim, se precisar eles entram e de repente arrumam alguma coisa. Mas, de fato, para mim, são dois opostos. Quando você traz o Santi Moreno, o Acosta, que são ótimos jogadores, independente de um já ter 30 anos, o outro 25, e você traz o Soteldo pagando uma grana pesada, um salário altíssimo, é um jogador que a gente já não tem mais esperança. Eu era um cara que defendia a contratação do Soteldo, mas para mim agora eu já desanimei total com ele, e a chegada do Santi Moreno acho que apaga o Soteldo no Fluminense. Já mostra que foi um erro, né? Dizem que foi um pedido do treinador, que já jogou com ele e tal, mas assim, opções são sempre boas porque o calendário é muito longo no Brasil. Mas, Sim. de fato, não dá para o Soteldo disputar, não, cara, porque até a própria questão física, que é uma coisa que a gente discute muito no Fluminense, o Soteldo, desde que chegou, já teve 2 lesões. A gente hoje aí tem um vídeo no canal, rapaziada. Você que não assistiu ainda aí, pode procurar, da gente falando do Lucas Fasson, zagueiro, outro também, histórico de lesões. E o Santi Moreno é um cara que tem poucas lesões, assim, ele lesiona uma coisinha ou outra, mas ele tem jogos de mais de 40 jogos na temporada, então assim, ele é um cara que ele tá disponível, ele é um cara que tem disposição. E o que o Rodrigão falou, eu vi também um outro dado interessante, que ele na MLS, ele é o jogador que mais dá assistências para finalização. Só que se o cara chuta na bandeirinha de escanteio, se o cara chuta bloqueado, se o cara perde um gol, essa estatística, irmão. Agora, Some. se ele municiar o Germancano na área, com certeza esse índice dele de assistência vai aumentar. Igual de quem? John Arias. John Arias, quando o John Arias e o Germancano encaixaram, o Arias virou um dos maiores assistentes do Fluminense no século, só atrás do Conca, porque toda hora que ele dava passo pro Germancano, o Germancano emendava para dentro do gol. Então, assim, a expectativa é lá em cima com o Santiago Moreno, cara.
Jogador que tem uma boa condição física, poucas lesões, nada muito grave em questão de lesão, né? A gente sabe que os jogadores hoje sofrem muito com lesão, então ele tem um bom histórico. Pensei uma coisa aqui rápida, rapaziada, só para refletir aqui. Enquanto o Cruzeiro não se reforçou, o Flamengo, na minha opinião, teve a oportunidade de ir no mercado e trazer bons jogadores. Trouxe esses que, para mim, não foram boas contratações. Para mim, essa rapaziada que chegou no Flamengo não vai render. O Fluminense trouxe contratações que vai mudar o Fluminense de patamar. Se chegar mais um zagueiro, então, algumas coisas vão se inverter no Brasileirão. Não digo o Flamengo deixar de disputar o título, mas talvez o Cruzeiro abaixar e o Fluminense subir. Mas é justamente isso, irmão. São reforços pontuais, é o que a torcida estava pedindo. A gente não quer 10 reforços, 15 reforços. A gente quer um bom, 2 bons, 3 bons, um zagueiro para jogar, um meio-campo para jogar, um ponta para jogar. E aí eu acredito que dá, sim, se encaixar esse time aí, disputa sul-americana firme, e pode disputar um G4 até, porque Libertadores sempre tem aquela pré-Libertadores, G6, vira G7, blá, blá, blá. E outra, tá entre os 8 da Copa do Brasil. Então, assim, agora é hora da verdade, mano. Agora é hora de investir para poder o quê? Chegar firmão nas competições, pô. É isso, pô. E a gente está aqui acompanhando a saga do zagueiro do Fluminense, que esse zagueiro vai chegar, rapaziada. Vai chegar um Tá zagueiro difícil aí, a pra ver gente está alguém aí. fazendo vídeo todo dia. No mais, rapaziada, já vou pedir para vocês deixarem o like e se inscrever no nosso canal. Confere aí se está inscrito, não custa nada, é de graça. E deixa a sua opinião nos comentários aí. Tá saindo vídeo todo dia aqui sobre o Fluminense, sobre Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então é isso, rapaziada.